Olá, eu sou Alice Bianchini, sou editora, co-editora do portal Atualidades Direito e gostaria de, neste momento muito especial aqui para o nosso portal, dar uma boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e ao pessoal que está aqui no nosso estúdio, em especial Antônio Carlos, que está aqui do meu lado, e que vai dirigir essa reunião, que com certeza é uma reunião muito importante, é uma reunião que vai inaugurar, com certeza, né, Antônio Carlos, um grande momento na vida, não só da FENALEGE, da Conferleges, da FENALE, e aqui tantas entidades que estão juntos nesse grande momento, nesse momento histórico que a gente está inaugurando agora, neste dia 25 de novembro. Queria aproveitar só para fazer uma observação, porque dia 25 de novembro, e até fiz questão de estar aqui nessa abertura, para dizer que 25 de novembro também é o Dia Internacional pela Não Violência contra a Mulher. E eu já aproveito, então, e já peço aqui, quem puder falar sobre isso nas redes sociais, junto com as pessoas que estão aí ao seu lado, presencialmente, pessoalmente, que é uma campanha muito bonita. A gente está inaugurando essa campanha hoje aqui no Atualidade Direito, e é uma luta muito importante, só para a gente ter uma ideia, Antônio Carlos, os colegas que estão aqui no estúdio, os colegas que estão nos ouvindo, o Brasil está em 7º lugar no mundo entre os países que mais se matam mulheres. Aqui no Brasil, são 10 mulheres que morrem por dia, 7 são mortas pelas mãos daqueles com quem elas têm um vínculo afetivo. Eu sei que isso não tem nada a ver com a nossa reunião de hoje. Mas é uma informação da maior importância. É uma informação importante, exatamente. O Brasil, a violência contra a mulher no Brasil, infelizmente, é muito grande. É um dado assim, muito triste, muito dramático. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar desse assunto, eu acabo me aproveitando exatamente porque eu acho que essa questão de informação, primeiro, saber desses dados é importante, para que depois tenha uma conscientização e para que, na terceira etapa, se tenha uma ação, uma atitude em relação a isso. Estamos precisando de atitudes em relação à violência contra a mulher no Brasil. Uma informação importante, de fato. Realmente bem importante. E eu peço desculpa por já ter falado desse assunto, mas não posso perder a oportunidade, com certeza. Bom, meus colegas que estão aqui no estúdio, pessoal que está nos assistindo, então, no caso, desejo a todos uma excelente reunião. Deixamos sempre aqui abertas as portas do Atualidades do Direito para qualquer outra iniciativa tão importante quanto essa e desejamos aí muito sucesso nessa reunião que vai ser organizada e está sendo dirigida aqui pelo Antônio Carlos, tá bom? Então, boa reunião para todos. Obrigado, Alice, muito obrigado a você. Eu acho que temos que agradecer demais à Atualidades do Direito estar nos recebendo, estar abrindo as portas para nós estarmos fazendo esse start, essa primeira conversa, é uma conversa tranquila. Um bate-papo aqui, né? Um bate-papo, para saber se os caminhos que nós estamos trilhando vão, de fato, cumprir os objetivos que são de aproximar o Poder Legislativo, Tribunais de Contas, da sociedade e responder aos anseios da sociedade, e esse é o nosso objetivo aqui. Com certeza, isso é muito importante, essa aproximação, e eu diria, vou aproveitar também, Antônio Carlos, para falar o seguinte, e para aproximar quem não está aqui presencialmente, nós divulgamos já, mas se você não observou, um contato de e-mail, né? Então, quem está nos assistindo nesse momento pode perfeitamente também participar aqui da reunião. Eu vou pedir para colocar o slide ali, então, que é o Atualidades do Direito, pode colocar o slide que está aqui atrás de mim. Isso, está aqui, ó. Dúvidas, no plural, sem acento, @atualidadesdodireito.com.br. Então, esse é o canal para que aqueles que não estejam presentes aqui neste momento, mas estão presentes pela internet, possam também participar com a gente. Ótimo, está aberto aí o canal de participação. Isso. E vamos, então, tentar cumprir esse papel que nos propusemos aqui hoje, né? Tá certo. Uma boa reunião, então, para todos. Muito obrigado, Alice. Obrigado a você. Gente, se vocês se lembrarem da grande maioria das vezes, mesmo quando foram criadas a Ampicom, né, Alexandre? Quando foram criadas as entidades todas, normalmente é um pequeno grupo que se reúne e que acaba representando todos os setores envolvidos naquele objetivo, e aí, então, faz com que vire um acontecimento, vire um fato. Foi assim no Sindileges, né, Márcio? Então, deixa eu começar apresentando um pouquinho as pessoas que estão aqui conosco. Nós tivemos que fazer um número bem restrito de pessoas, era um estúdio que comporta poucas pessoas, então o objetivo maior era darmos o start, darmos esse primeiro passo
para a criação da rede mais legislativa. Darmos o primeiro passo para a discussão da criação da rede mais legislativa. Então, nós temos aqui o Márcio Costa. Márcio Costa é servidor da Câmara dos Deputados, é chefe de gabinete da liderança do Partido dos Trabalhadores, é diretor, e está aqui como diretor do Sindileges, o sindicato que congrega Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União e Senado Federal. Então, é o Márcio Costa que é representando essa diretoria. Temos aqui também o Alexandre Sarquis, que é vice-presidente da Audicom, que é a Associação dos Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil. É uma entidade nacional, e embora ele seja do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele está aqui pela Audicom. Temos aqui também, por Botucatu, a Silmara. Silmara, muito obrigado por você ter vindo. A Silmara é a diretora-geral, vamos dizer assim, da Câmara Municipal de Botucatu, embora o nome seja um outro nome, né, Silmara? Mas, no frigir dos ovos, é a diretora-geral da Câmara de Botucatu. E temos também, por Araras, a Isabel Jerusa, tá? Que é diretora-geral da Câmara de Araras. Recém assumiu essa posição, vem com um olhar completamente novo para nós, um olhar fresquinho, né, de como vê a atuação dos diretores gerais de câmaras no cenário que ela vive. Ela não tem ninguém com quem conversar sobre diretoria geral. Ela é a única diretora-geral de Câmara da cidade de Araras. Então, este é o canal que nós estamos tentando abrir, começando a discutir, para criar uma rede de diretores gerais para irmos construindo o desenvolvimento dessa rede. Também temos por Botucatu o meu xará, Antônio Carlos, que é diretor de patrimônio, diretor de patrimônio da Câmara de Botucatu. Muito obrigado pela sua presença. Temos também a Rosângela, né, da Câmara de Botucatu, que se faz presente aqui. A Rosângela é diretora de planejamento, é isso? De planejamento. O Sérgio Lerrer, que é jornalista e que tem dirigido toda a área de comunicação da FENALEGES, Confeleges, e tem sido um braço importante, um braço direito nesse processo todo. Nós vamos precisar muito ouvir o Sérgio, como que ele é um dos idealizadores da rede, né? E a Túlia, desculpe, Tony. A Túlia também, que é colaboradora nossa, e também o nosso diretor-geral da Câmara Municipal de São Paulo, Rodrigo Ravena, que é um diretor da maior Câmara Municipal do Brasil e que é uma pessoa que tem a responsabilidade e vai nos trazer, com certeza, muita colaboração, muito nesse momento da criação da rede. Eu quero fazer o seguinte, gente, uma apresentação muito rápida de um PowerPoint, mas é rápido mesmo, porque o objetivo é o debate. Tá? Podemos dar início ao primeiro slide. Gente, somos Poder Legislativo e Tribunais de Contas, né, avaliados em último lugar nos índices de confiança pela sociedade. Eu acho que isso é o ponto principal de tudo que nós venhamos a falar, de tudo que nós venhamos a fazer. Esse é, sem dúvida, o mote principal disso. E, logo em seguida, você tem o segundo slide, que é Tribunais de Contas, esses ilustres desconhecidos. Esse foi o tema, né, Alexandre Sarquis, de um debate que houve a semana passada, segunda-feira, na Fundação Getúlio Vargas, promovido pela Rede Nossa São Paulo, o Instituto Etos, a Fundação Getúlio Vargas, pela sua Escola de Administração Pública,
o Sindilex, que é o sindicato dos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o MCCE de São Paulo, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a FENASTC, que é a Federação dos Tribunais de Contas do Brasil, e a Confeleges, que é a nossa confederação. E é ela que eu vou apresentar um pouquinho para nós termos uma visão do que é a nossa confederação um pouquinho. Então tem um vídeo que eu pediria para passar. É um vídeo bem curto e rápido. A iniciativa privada tem 27 mil sindicatos, centenas de federações e confederações. Os 10 milhões de servidores públicos tinham até agora apenas uma confederação. E os quase 500 mil dos parlamentos e tribunais de contas, pouco mais de uma dezena de sindicatos. Resultado? Enquanto os sindicatos da iniciativa privada fizeram os 2 últimos presidentes do Brasil, enquanto eles ocupam os principais ministérios e postos de comando da nação, os servidores correm o risco de ver aprovado no Congresso o congelamento de seus salários por 10 anos. Perdemos a batalha da imagem, o orgulho de sermos servidores públicos. Perdemos a batalha da comunicação. Qualquer reajuste ou benefício dado aos servidores gera manchete negativa. Perdemos a batalha social. Somos avaliados em último lugar nos índices de confiança, com 83% de respostas negativas da população. Perdemos a batalha institucional. Só faz crescer o sentimento na sociedade de que somos, parlamentos e tribunais de contas, organismos dispensáveis. Mas este quadro começa a mudar. Essa confederação, ela já começa muito bem, porque ela começa mostrando para o servidor público, em todos os níveis, legislativo, executivo, judiciário, quer se organizar. Para as suas condições de trabalho, para servir melhor ao povo brasileiro, que deve ser o objetivo de todos nós. Demorou para percebermos que tínhamos de dividir para multiplicar. Pegar este gigante disforme de 10 milhões de servidores e separá-los nas suas diversas categorias. E a do Poder Legislativo e Tribunais de Contas tem a característica peculiaríssima de atuar onde as coisas se decidem. Nós entendemos e falamos a língua da classe política. Exercemos nossa vocação maior, que é atuar política e administrativamente. Não somos ameaça, somos somatória. Nenhum outro conjunto de servidores tem essa proximidade e condição. Diríamos até que podemos ser muito úteis a todos os demais segmentos sindicais. Por isso, quando uma Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou TC cria seu próprio sindicato, fortalecemos todo o movimento sindical, até do próprio Executivo. Os de Brasília logo perceberam isto e, no dia seguinte da promulgação da Constituição, criaram Sindileges, Câmara, Senado e TCU. Não dá nem para elencar as conquistas. Imagine agora com as 3 esferas articuladas. Temos quadros, temos história, peso político e condição de ajudar a resgatar a imagem, não só dos servidores, mas das próprias instituições. É nossa obrigação. Ainda é tempo. E o tempo é agora. Bom, gente, vamos colocar o slide seguinte, que são as logomarcas. São essas as entidades que se uniram para criar a Confederação. Como estava dizendo no próprio vídeo de apresentação da Confeleges, a Confederação, existia até agora uma única confederação, até pouco tempo atrás, não até agora, mas até há poucos anos atrás, uma única confederação de servidores públicos no Brasil. E, enquanto isso, o poder, a iniciativa privada tinha diversas, centenas de federações e confederações. Confederações fortes, inclusive, né, Márcio? Que é a Confederação dos Trabalhadores da Indústria, a Confederação dos Trabalhadores do Comércio e tantas outras, da Agricultura. E o que nós... na educação, o Poder Legislativo, que tem cerca de 500 mil servidores na sua base,
seja nos legislativos municipais, que agora aqui também temos no estúdio já a presença do presidente da Câmara Municipal de Louveira, o diretor-geral da Câmara de Louveira, a Câmara de São José dos Campos, Jefferson Taubaté também presente, né? Então, nós estamos aqui com uma gama, está totalmente representado o que é o objetivo desse programa. Como disse no começo, um programa para poucas pessoas, o estúdio comporta poucas pessoas, e o objetivo é nós darmos o start, e é esse o start que nós estamos dando. As nossas entidades, formadas então, FENAS-TC, que congrega os 34 tribunais de contas do Brasil, a FENALE, que congrega as 27 assembleias legislativas, o Sindileges de Brasília, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União, e a FENALEGES, que é hoje um pouquinho das câmaras municipais, que congrega os servidores de câmaras municipais, que é hoje um pouco o mote, é o laboratório que nós vamos iniciar a discussão da rede mais legislativa, através desse laboratório no Poder Legislativo Municipal, e aí vamos dialogar com as demais entidades, FENALE, FENAS-TC, Sindileges, e vamos, sem dúvida alguma, ampliar para todos os setores. Tá? Nós poderíamos traduzir o nome Confeleges, que é a nossa confederação, por a seguinte frase: são os servidores querendo fazer a sua parte no resgate da imagem das nossas instituições. Se nós tivéssemos que traduzir, seria resumida nessa frase. Nós queremos que a sociedade perceba que há uma movimentação séria, uma movimentação em direção aos anseios principais da sociedade, e tirarmos, ajudar, presidente Stanislau Steck, ajudar a tirar o Poder Legislativo desse patamar triste em que ele se encontra em último lugar nos índices de confiança da comunidade. Para isso, esse é o mote hoje nosso aqui. Criarmos a rede mais legislativa. O que é a rede? É a formação de uma comunidade de lideranças do Poder Legislativo e Tribunais de Contas. É isto. Curto e grosso é isso. Aí depois nós podemos fazer. Mas é um esforço conjunto, servidores e parlamentares. Esse é o escopo principal. Nós nos unirmos em prol do objetivo maior de resgate da imagem do Poder Legislativo. Nessa rede, nós imaginamos algumas ramificações. Presidente Stanislau, de presidentes de câmaras. Já vamos começar a discutir o que sugere-se para essa ramificação da rede. De diretores gerais, Rodrigo Ravena, diretor da Câmara Municipal de São Paulo, diretoras que estão aqui de câmaras municipais, Botucatu e Araras, né? Quais seriam os objetivos dessa ramificação de diretores gerais? Diretores setoriais, e aí temos a diretoria de planejamento, temos a diretoria de patrimônio, temos a diretoria de recursos humanos, tem a Rosângela, né, de Araras, da diretoria de recursos humanos, a rede de diretores jurídicos, da área jurídica, que dá sustentação jurídica às câmaras municipais, e, enfim, congregarmos nisso todos os setores. Tá? Os objetivos, o diagnóstico disso, o formato disto, as ações dessa rede, é o objetivo de estarmos aqui, dando esse pontapé inicial. É aqui que nós... o que nós vamos fazer aqui é uma reunião. Por um acaso, alguém tinha que estar direcionando, e por um acaso, esse alguém sou eu. Tá? Mas, na verdade, os microfones estão aí para que todos participemos, para que todos possamos dar as nossas visões disso tudo. Tá? E o público em casa,
ou no trabalho, poderá participar através do e-mail dúvidas, sem acento, @atualidadesdodireito.com.br. Gente, nós vamos, só para falar mais um pouquinho sobre a formatação, nós vamos ter um primeiro bloco em que nós vamos meio que aquecer os motores, aí depois fazemos uma pequena mudança física nesse formato, tá? E então fazemos um segundo bloco de discussões. Eu queria começar falando o seguinte. Vamos começar por um dos temas mais espinhosos, presidente Stanislau. Selecionamos aí, só nos últimos dias, 4 câmaras municipais que tiveram uma atuação do Ministério Público, né, para o equilíbrio de servidores efetivos e comissionados. E por que eu falo com muita tranquilidade com a Câmara de Louveira, está aqui o presidente, o diretor-geral, porque é uma Câmara que tem umas poucas câmaras. Quantas câmaras no Brasil tem o ISO 9001, presidente? Sabe dizer? 5, né? São 5 câmaras. Parece que sim. E uma delas está aqui o presidente Stanislau Steck, da Câmara Municipal de Louveira, uma Câmara modelo para o Brasil. Tá? O que é o objetivo, presidente? O que a rede, por exemplo, poderia fazer para que nós, ao invés de ser uma notícia negativa na imprensa, nós passássemos a ser uma notícia positiva, propositiva? O que na sua visão, a rede poderia fazer, os presidentes de câmaras se reunirem e traçar que tipo de ação? Bom, eu acho que nós temos que fazer a publicidade do bem, né? Nós temos que fazer o marketing do bem, porque falar mal do legislativo hoje parece que dá prazer em muita gente, inclusive grande parte da imprensa, inclusive, né? Se divulga muito mais as coisas erradas, né? E isso vem de um passado, realmente você falou, é um resgate que nós temos que proporcionar da imagem do legislativo. E depende justamente de nós, do legislativo. Quer dizer, nós eu me incluo, né? Apesar de eu ser não um político novo, mas um novo político, né? Eu surgi da base, surgi da pastoral Fé e Política, de um movimento que está tentando mudar uma realidade local. A gente vê que, às vezes, a realidade estadual e federal é complicada, então eu me lancei ali para tentar mudar uma realidade local que estava bem complicada, e a gente está tentando fazer a diferença ali, mostrando isso, né? Entramos com um projeto ali em Louveira para que a Câmara se abrisse à população, gastou-se milhões ali e era muito restritivo, nada se podia, e nós percebemos que conseguimos alguma coisa, estamos conseguindo, estou no segundo mandato, inclusive como presidente de Câmara, voltei agora como presidente, então vou ter o privilégio de fazer 4 anos como presidente, então a gente vai procurar deixar um legado ali de serviço à população, né? Isso a gente está conseguindo a nível local. E nós temos que, e eu acho que também tem outros presidentes, né? A gente fica sabendo, às vezes, em encontros, que estão também procurando, né, uma administração assim, mais voltada à população. Eu vejo outras câmaras também com iniciativas positivas. Isso nós temos que colocar isso para a população, né? Noticiar isso, né? Fazer esse marketing, e eu acho que a Rede Mais aí pode nos ajudar nesse sentido. Então, vai ser uma luta complicada, né? Mas nós temos realidades diferentes, né, presidente? As câmaras, nós temos desde a Câmara de Serra da Saudade, em Minas Gerais. Aliás, não a Câmara, o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 825 habitantes, e temos câmaras como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, enfim. Mas com realidades tão distintas, né, e necessidades tão distintas, em alguns aspectos igual,
qual o papel dos servidores efetivos, qual o papel dos servidores comissionados, mas com realidades distintas. Será que não seria o caso, presidente, de os presidentes de câmaras, representando os diversos tamanhos, fazerem uma formulação e tentar discutir isso, por exemplo, com o Ministério Público, nós fazermos uma atuação proativa e falar assim, olha, gente, Ministério, não adianta querer ir fazer por aqui, porque não atende à realidade das câmaras, mas dá para fazer por aqui. Será que não seria um caminho, por exemplo? A regionalização, né, e a importância, porque eu acompanho a Câmara de São Paulo, e muitas coisas que aqui pode, lá não pode. O Tribunal de Contas deles é um, o nosso é outro. Então, e a importância também dos tribunais de contas, né, estarem atuando. Muito do que a gente está conseguindo de progresso ali foi por respeito e juízo, né? Porque às vezes falta juízo também para o administrador público. E nós, graças a Deus, juízo a gente tem ali, estamos procurando fazer tudo o que nos é indicado, né? Nós tivemos ali umas administrações anteriores que elas relutavam em seguir as indicações e as ponderações do Tribunal de Contas. E nós chegamos ali e falamos, não, chega de desobediência, vamos fazer o que tem que fazer. E foi complicado, tivemos que exonerar cargos, né? Hoje, a Câmara de Louveira tem o dobro de funcionários efetivos, fizemos um concurso público honesto, né? Porque eu intimei o dono a empresa que ganhou a licitação para fazer o concurso, começou uma conversa nos corredores e eu intimei o proprietário da empresa e falei, se eu desconfiar que tem alguma coisa errada aqui, eu vou denunciar você não vai receber e nós vamos para a justiça. Aí, não, presidente, o que é isso? Então, e graças a Deus, hoje nós estamos colhendo frutos de um concurso público honesto. Hoje o Marcelo está aqui, depois ele pode comprovar, os funcionários que estão ali são capacitados, trabalham, então, e isso é o que muitas vezes acontece, né? O prejuízo do serviço público por termos concursos ilegítimos, infelizmente, apadrinhando ali afiliados políticos e tal, e aquela coisa. E, então, estamos colhendo fruto disso. Então, o dobro de funcionários efetivos, que é o que carrega o abacaxi mesmo da casa, e a metade de funcionários comissionados, né? Um assessor parlamentar para cada vereador, pelo tamanho da cidade, a gente acha, e pela demanda, a gente acha que está ótimo, mas a pressão dos vereadores para se criar cargos e criar outras despesas, infelizmente, é grande, e nós estamos enfrentando aquilo ali, né? E todos os funcionários comissionados com nível universitário. E isso proporcionou, eu acompanhei na outra legislatura e estou acompanhando nessa. Então, o nível dos trabalhos, das indicações, dos projetos é outro nível, a discussão é outro nível. Então, nós estamos colhendo fruto do que a gente plantou lá atrás e a gente indica isso, né? E que todo mundo também... Lógico, tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar. Conseguimos o ISO 9001 também, com esse apoio, né, dos funcionários. Conseguimos o cartão alimentação para os funcionários, desvinculamos da prefeitura, o prefeito não quer dar para os funcionários, nós conseguimos esse benefício para os funcionários da Câmara. Hoje eles recebem R$ 318 em cartão alimentação, ao contrário da cesta básica, que a gente acha que já está ultrapassado. E estão buscando, até com a ajuda da FENALEG e tal, estão buscando outros benefícios aí para a gente poder estar exigindo, né? Eu acho que a gente tem que exigir, mas tem que dar também. Não é só exigir. Então, nós procuramos dar alguns benefícios e em contrapartida, a gente quer trabalho deles, trabalho em favor da população. Perfeito. Então, aproveitar agora a provocação para o Rodrigo e depois para o Alexandre Sarquis, dos Tribunais de Contas, aqui que está representando a Audicom, a Associação dos Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Então, primeiro, o Rodrigo, a sua visão do que foi colocado até agora, Rodrigo. Eu acho que o ponto principal, e que presidente, a gente acaba sendo parâmetro, mas a Câmara Municipal de São Paulo não é muito parâmetro, a gente é muito vidraça, né? E o ponto principal é esse, quer dizer, qualquer coisa que a gente fizer certo ou errado, está errado.
né? O princípio para a população é esse: a Câmara Municipal de São Paulo sempre está errada. Nem sempre está errada, às vezes as questões políticas encaminham para outras soluções que não são o que a população espera. Mas a evolução dos trabalhos na Câmara Municipal, como o presidente está relatando aqui, é muito devido a isso: a seriedade nos concursos, a capacitação do corpo permanente, o relacionamento próximo com o Tribunal de Contas do município, a busca de relacionamento com outros tribunais, inclusive com o TCU, e a orientação de compras, serviços, da forma mais profissional possível, né? Passar de um modelo de gestão meramente burocrático para um sistema de gestão efetivo, né? Com competências, definição de competências. E eu acho que esse é o caminho para que a sociedade passe a ver as câmaras municipais não como meros depósitos de apadrinhados, porque não são. Normalmente, os quadros dos funcionários de câmaras municipais pelo Brasil inteiro e de assembleias, isso posso falar porque tenho participado de vários encontros, os quadros das câmaras e das assembleias são muito capacitados. O pessoal, nos concursos sérios, os concursos são difíceis, e quem entra qualificado para atividade pública, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que voltar a debater, os diretores gerais têm que estar em conjunto, praticando as mesmas atividades, um dando apoio ao outro. Eu sei que aqui pode um monte de coisa, em Louveira não pode, em outros lugares pode, né? É só a gente trocar a experiência e fazer com que a coisa funcione mais ou menos do mesmo tipo. Porque a orientação que vem do Tribunal de Contas do município não é divergente da orientação que vem do Tribunal de Contas do Estado. Normalmente, elas têm mais ou menos a mesma orientação, a mesma linha, até porque a lei é a mesma. Às vezes, é só o jeito da gente dar o formato para o que a gente quer fazer. E eu acho que o papel da rede é importante nesse ponto, de ser um espaço de debate para que a gente consiga soluções comuns e consiga força para fazer o que a gente está fazendo aqui em São Paulo. A gente está se adiantando ao Ministério Público várias vezes. Quer dizer, quando a gente ouve a notícia de que o Ministério Público virá questionar qualquer ato, vamos lá primeiro, leva primeiro, oferece primeiro, está aqui. Vocês querem saber por que votou o IPTU desse jeito? Está aqui. Vocês querem saber por que contratamos de tal forma? Está aqui. E isso tem ajudado um pouco. Ótimo. Temos aqui duas colocações. O provocado foi também o Alexandre Sarkis. Os tribunais de contas foi mencionado como um parceiro importante nesse processo todo. Queríamos todos a sua visão, Alexandre. Bem, em primeiro lugar, agradeço muito o seu convite. É sempre um prazer estar aqui dando a cara à sociedade e ouvindo, tanto quanto falando. E eu tenho certeza que essa iniciativa de resgate da representatividade do Poder Legislativo vai ser frutífera, porque há muito a resgatar. Com relação aos tribunais de contas, né, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou representando a Audicom, né, a Associação dos Conselheiros Substitutos, e não exatamente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas o Ministério Público age quando vê algo errado e vai buscar reparação. Já o Tribunal de Contas, todo ano, aprova contas. Então, o Tribunal de Contas é um grande parceiro das câmaras, porque nas suas recomendações e nos seus julgamentos, estão lá, olha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. E como constitucionalmente, o Tribunal de Contas é auxiliar do Poder Legislativo, nós temos plena ciência disso, temos todo o interesse de ajudar o Poder Legislativo a se resgatar e a funcionar melhor. Pela sua descrição, Excelência, eu parabenizo a Câmara de Botucatu, porque... Louveira, desculpe. Botucatu. Louveira. Porque a orientação é exatamente essa, né? No mínimo, 50% dos servidores efetivos. O concurso, os admitidos são todos registrados pelos tribunais de contas, que verificam a lisura do certame, e as funções que são, de fato, de provimento em comissão devem se restringir à direção, assessoria, assessoramento e chefia. Se no passado não tinha isso, eu lhe garanto que as contas ou estavam rejeitadas ou havia firme recomendação. Então, acho que o administrador público
ele, mais do que ser honesto, ele tem que parecer honesto. No Brasil, essa inversão do ônus da prova é muito firme, né? O administrador público parte de uma situação em que tem que provar cada ato dele. Essa é a opção que a sociedade brasileira fez. Então, acho que se antecipar... E a pressão no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é toda sobre o presidente da Câmara, né? As contas são dele. Então, ele tem que ir, cortar na carne por vezes e demonstrar aí que é perfeitamente cada uma das suas ações. Perfeito. O Márcio, da Câmara dos Deputados e do Sindilege de Brasília, fazer a sua impressão inicial. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Confelege. Nós, do Sindilege, também estamos ajudando a organizar essa iniciativa, que é de fundamental importância para o crescimento do Legislativo. Antes de entrar no debate propriamente dito, gostaria de deixar uma reflexão. Nosso presidente, ele no início do debate, ele colocou que somos uma categoria de 500 mil servidores públicos espalhados pelo Brasil afora. E temos uma organização sindical muito recente. Então, é isso que nós temos que refletir. É por sermos novos, ainda estamos caminhando. O movimento sindical dos trabalhadores da iniciativa privada já data do início do século, em algumas oportunidades do século passado. Estou falando de 1900. E até 1800 já existia organização sindical no Brasil. Eu mesmo trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos, que fundado em 1900 de bolinha. Então, e a organização sindical do serviço público se dá com a Constituição. Esse é o marco, com a redemocratização do Estado brasileiro. Na Constituinte, inclusive, ainda na Constituição de 88, não temos a regulamentação do direito de greve. Isso dificulta a organização sindical no serviço público. O Sindileges, ele foi fundado em 6 de outubro de 1988, um dia após a democratização do Estado brasileiro. Então, é importante salientar que a nossa organização requer ainda um tempo maior de maturação. E nós devemos vir aqui falar de nossas conquistas, falar o quanto o servidor público representa para o Estado brasileiro, o quanto um servidor público de um Tribunal de Contas, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal e da Câmara do Senado Federal representa para a organização do Estado brasileiro. As conquistas que o servidor público lá na base oferece, diminuindo o patrimonialismo, diminuindo as indicações políticas. Eu acho que essa reflexão nós temos que fazer. E a sociedade entende quando isso é colocado de forma clara e objetiva. Então, são essas as considerações iniciais que tenho para deixar aqui e gostaria que nós também refletíssemos sobre a nossa organização sindical. Eu acho que o Márcio levanta a bola até para a gente tocar num assunto que é o papel da FENALEGES. Vamos falar hoje sobre a FENALEGES, a FENAL, a FENASTC e o Sindileges. Num outro momento, nós vamos fazer a discussão sobre a Rede Mais com essas entidades. Vamos falar, por enquanto, com o nosso laboratório FENALEGES. A FENALEGES ela vai se propor, naturalmente, a ser o agente negociador, como bem colocou. Nós temos aí, talvez, de câmaras municipais organizadas, vereador Jefferson, de câmaras municipais organizadas em sindicato, muito pouco, antes das 5.570 câmaras municipais do Brasil. Então, a FENALEGES, naturalmente, vai se colocar à disposição das câmaras municipais, dos servidores, para ser o negociador. Mas nós temos uma característica, presidente Stanislau, e 2 vereadores aqui presentes. A característica sindical
do nosso meio, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, difere em muito do sindicalismo que nós normalmente conhecemos. Tá? Para começar, os sindicatos e as outras organizações sindicais são muito próximas dos servidores. Eu cruzo com o Marcelo, que é diretor-geral de Câmara, constantemente. Eu cruzo com o nosso amigo de Taubaté, na Escola do Parlamento de Taubaté. Nós, enfim, essa prestação de contas é muito próxima, é muito íntima dos servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas. E a outra coisa que nos difere é que nós fomos forjados dentro do Parlamento, com o DNA do Parlamento, que é o diálogo, que é a exaustão da conversação que chega a uma conclusão. Então, é natural, é evidente, que às vezes possa haver embates, faz parte, é natural do processo, mas esses embates, diferentemente de em outros setores sindicais, são resolvidos de uma forma muito mais tranquila dentro do Poder Legislativo. O patronal, os vereadores, a Câmara, a mesa diretora da Câmara e os servidores têm um diálogo constante, muito próximo. Tá? Então, os diálogos é mais ou menos assim. Servidores, vocês têm tal reivindicação, ela é justa, nós podemos atender. Servidores, vocês têm uma reivindicação que, embora justa, nós não podemos atender nesse instante. Vocês têm uma reivindicação que nós não consideramos sequer justas. Tá? Então, deixe a Justiça tomar a decisão sobre isso. E é sempre dentro de um diálogo. Em vindo uma decisão judicial, se resolve em não vindo uma decisão. É dentro de um diálogo muito fácil que ocorre o sindicalismo dentro do Poder Legislativo. Tá? Então, mas o objetivo é organizarmos, é realmente recente, tá? O objetivo é organizarmos o sindicalismo em todo o Brasil. Podemos dar a notícia agora que temos o primeiro sindicato estadual de legislativos municipais, que é no Ceará, que pega todas as câmaras municipais do interior do estado, com exceção da capital, com exceção de Fortaleza, que vai criar o seu sindicato próprio. Estamos criando outro sindicato nesses moldes no Amazonas. Só que lá, Manaus está coordenando o estado todo, mas sempre com a característica, inclusive, de permitir, no próprio estatuto, nós procuramos orientar que seja feito isso no próprio estatuto, de as câmaras ou regiões geograficamente afins, né, que se emanciparem, possam se desmembrar nos seus próprios sindicatos e assim crescer. Tá? Eu queria ouvir um pouquinho o diretor-geral da Câmara de Louveira, o Marcelo, dentro disso tudo, que tem sido nós temos tido um diálogo muito próximo sempre. Diga, Marcelo. Primeiramente, bom dia, né? Eu acho que antes de toda a nossa conversa, primeira coisa, nós temos que resgatar a imagem do Legislativo e fazer a população saber o que é o Poder Legislativo. A população não sabe qual é o trabalho do Legislativo. Isso causa dúvida, confunde. Não sabe que o vereador, que o presidente Stanislau Steck, é o presidente da Câmara, representa o parlamento. Confunde. E isso eu acho que a Rede Mais poderia se propor a isso, a fazer a população entender qual é o verdadeiro papel do Legislativo. Que aí a gente parte de um ponto de começar outros projetos, colocar o Legislativo como poder efetivo. E hoje, as câmaras, infelizmente, o Congresso não, mas as câmaras municipais, infelizmente, não exercem o poder efetivo, o poder legislativo efetivo como o poder da República. Primeira coisa. Pode contar. E, segundo, padronização de atividades. O auditor do tribunal falou bem, o Rodrigo falou muito bem. A gente tem que começar a padronizar nossas atividades. Acontece uma coisa em Louveira, ou outra diferente em Botucatu, buscar trocar essas experiências. Ver por que você acertou e por que a gente errou. Qual foi o ponto? Como vocês partiram para isso?
Nós se propomos esse ano, no ano passado, a começar todo ano a fazer uma prestação de contas do mandato do presidente. Por quê? Mostrar para a população, ó, esse foi o resultado. Fizemos isso, compramos veículos, reformamos o prédio, fizemos concurso, fizemos audiências públicas, tá? Mostrar isso. Eu acho que é um ponto que poderia ser padronizado. A Rede Mais poderia propor essa padronização. Não sei se é o caminho partir disso, mas eu acho que já é uma resposta efetiva. Espera lá. Como o Rodrigo disse que se antecipa ao Ministério Público, nós também temos que se antecipar à população. A população não vai bater na Câmara perguntar o que está acontecendo, mas a Câmara pode ir na população e falar, ó, fizemos isso. Essa lei que foi votada é em benefício de vocês. Essa reforma que foi feita no prédio não é em benefício nosso, é benefício da coletividade. Acho que isso é um ponto importante. E o terceiro é a valorização permanente dos servidores e colocar o servidor no processo de decisão. Tanto os efetivos quanto os comissionados, que são ambos exatamente da base de todo o nosso trabalho. Colocar o servidor no processo de decisão. Não adianta a mesa diretora, o presidente, partir com uma decisão monocrática sozinho, sem o respaldo dos servidores. Não dá certo. Principalmente em Câmara Municipal, que, como o Rodrigo disse, o presidente falou, as pessoas são capacitadas. Não tem, é muito difícil, a não ser concursos mais antigos ou por situações diversas, mas é muito difícil pegar uma Câmara Municipal que não tenha servidor qualificado. O servidor tem conhecimento. O servidor já entra qualificado. Então, falar para um servidor, ó, a decisão é esta, uma decisão pronta, não é o caminho correto. Acho que envolver os servidores, efetivos e comissionados, a mesa diretora, os vereadores, no âmbito geral, no processo de decisão, é um ponto essencial. Perfeito. É esse tripé, né? Servidores efetivos, servidores comissionados e parlamentares. É o tripé que dá sustentação ao Poder Legislativo. Eu acho que está perfeito. Aí você me dá o gancho, Marcelo, para envolver nessa discussão as escolas do parlamento. E aqui nós temos dois representantes gabaritadíssimos dessa área, que é o vereador Jefferson Campos, de Taubaté, e o Fábio Moutinho, que é diretor da escola do Parlamento de Taubaté. Eu queria começar pelo Jefferson, que, aliás, desde o nosso primeiro congresso, aliás, desde Campinas, ainda no primeiro seminário, sempre Taubaté se fez presente. E eu quero pedir desculpas mais uma vez àqueles que nós não pudemos confirmar a presença, tá? Que gostariam de estar, que nos ligaram, entraram em contato, falando de estar, mas que realmente o número de pessoas que o estúdio comporta é delimitado. Diga, Jefferson, vereador Jefferson Campos. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos, né? A população que está nos vendo. Realmente, quando eu fui presidente em 2011, nós tínhamos uma proposta com o presidente de criar uma escola legislativa, entendendo que era o momento de romper paradigmas, né? Até porque a democracia no Brasil, após os anos 80, está se consolidando. Então, a nossa intenção era ter uma escola do parlamento para qualificar o servidor, aí concordo contigo, tanto efetivo como comissionado, e também ter um eixo com a população, curso para a população. Tá? Então, nós criamos em 2011, fui diretor em 2012 e diretor agora em 2013, e o resultado é satisfatório. Esse resultado é excelente. Hoje, a Escola Legislativa de Taubaté ela tem um respeito da comunidade, né, pela importância que tem de qualificar, de dar curso, de mostrar o trabalho do parlamento. Mais do que isso, ser uma referência no estado de São Paulo. Botucatu, né, onde fomos para Campinas, fomos premiados pelo Senado Federal por ações de modernização. Né, isso para mim foi de grande importância, porque para você mostrar para a população a importância do legislativo. Né, é o poder mais democrático e talvez por isso é o mais criticado. Né? E essa que é a grande discussão hoje. E a população tem que saber a importância do poder legislativo, porque se nós remontarmos no Brasil Colônia, quem governava era o poder legislativo. Poder executivo, legislativo e judiciário. Né? E através do poder legislativo criou a figura do executivo. Né? Então, assim,
Você não pode ter uma visão equivocada que o vereador, o parlamentar, né, é apenas o cidadão do varejo, né, do pedido ali, do assistencialismo. Muito pelo contrário. Então, a nossa escola legislativa, quando nós criamos, com esse objetivo, e estamos, assim, de passo lento e gradual, conseguindo mostrar para a população taubatiana em torno ali a importância do parlamento. E mais do que isso, vou mais além. O Brasil só chegou onde chegou hoje pelos parlamentares, por decisões políticas. Hoje, nesse país, ninguém pode ganhar um mínimo, um salário mínimo. Ninguém nesse país pode dizer, quando se aposenta, o mínimo da Previdência é o salário mínimo. Né? As ações sociais, as ações educacionais. Então, esse é um ponto importante da rede, de colocar, por exemplo, Louveira chegou para ações políticas, São Paulo chegou para ações políticas, Botucatu também, por decisões políticas dos parlamentares, do executivo. Então, colocar isso para a população. Então, acho que a escola cumpre esse papel. Vários cursos nós fizemos lá em Taubaté, mostrando para a população taubatiana a importância de ter um poder legislativo, qual é o papel do vereador, o que tem que fazer, fiscalizar, propor leis, ou seja, estar atento às mudanças na sociedade, discutir políticas públicas. E isso eu falo até para meus alunos, né? Porque ele está na sala de aula, eles pegam uma notícia complicada e acaba generalizando, mas deixando claro, o Brasil está onde está hoje por decisões políticas. Eu entendo que o Congresso, a democracia no Brasil está se consolidando, sem sombra de dúvida. Hoje, se nós voltarmos a 20 anos atrás, a gente não ia imaginar essas denúncias que estão aparecendo, esses debates, o Supremo se posicionando, o Congresso se posicionando, a presidente também reflete nos estados e nos municípios. E a escola, paralela a isso, a escola vai crescendo por quê? Quem pode falar sobre legislação? Quem pode falar sobre Câmara Municipal? Quem pode falar sobre Assembleia? Quem pode falar sobre Congresso? Somente as escolas. E nós temos, só para finalizar, um projeto bem interessante, o professor Fábio vai detalhar melhor, Câmara vai à escola, a escola vai à Câmara. Então, quando nós vamos para as escolas, né, você consegue, naquele espaço ali, mudar a visão do aluno, do cidadão, da importância da Câmara Municipal. Saímos de uma escola semana passada, através de um concurso que teve de leis parlamentares, avaliamos 22 leis. Interessante. Que eles vão mandar para a Câmara, através de uma comissão legislativa, né, e vai ter o trâmite normal de um projeto de um vereador. Mas fruto do quê? Da escola legislativa, de romper paradigma. Então, eu sou defensor fiel do parlamento. Acredito que o Brasil está hoje por ações parlamentares, né, respeitando os tribunais de contas, foi colocado aqui, como o Rodrigo colocou muito bem, fazer um diálogo, mas os poderes são independentes. Nós não podemos correr o risco nesse país da judicialização. Perfeito. Isso depõe contra a democracia. Né? Então, acho que a escola tem esse papel. Então, acabou dando o gancho, vereador, para eu perguntar para o Fábio sobre, na escola do parlamento, eu vi que vocês têm uma iniciativa que eu queria que vocês explicassem um pouco melhor, que é mas vamos fazer isso daqui a pouquinho. É aquela questão de da visita pedagógica. Da visita pedagógica, principalmente dos estudantes de direito. Correto. Tá? Das escolas. Tá? Vamos fazer um intervalinho de 2 minutinhos. Vai haver uma divulgação da atualidade do direito. Enquanto isso, a gente conversa entre nós aqui. Vamos interromper um pouquinho. A nossa intenção, como secretário da Casa, é fazer com que essa equipe de cada vereador venha buscar conhecimento para facilitar a vida deles,
para facilitar a nossa vida e especialmente para fazer diferença. Vivemos numa geração que quem não faz a diferença acaba por sucumbir. O objetivo do curso é trabalhar a atuação do vereador na área parlamentar e de suas assessorias. Com esse curso nós estamos olhando cada uma das atribuições do cargo de vereador na atividade legislativa da Câmara como um poder, desde a função de legislar, passando pela atividade de fiscalização, julgamento de contas, definição de políticas públicas e também a parte relacionada com a administração da própria Câmara. E em todos esses atos, em todas essas ações, entra também a atividade da assessoria parlamentar. Realmente, na função do vereador, a gente tem que estar sempre procurando novos conhecimentos. E os reconhecimentos a gente adquire com cursos, e esse curso que a gente está prestando aqui é muito importante, porque desde o começo eles indicam qual que é as funções de um vereador dentro da Câmara, com a população e até próprio dentro das comissões que a gente participa, né, que tomam suas decisões, não decisões políticas, e sim de interesse para a sociedade. Me deram essa incumbência de vir até aqui, tomar todo esse conhecimento, embora a gente já tenha um conhecimento jurídico, tomar a prática, como que a gente poderia fazer isso para estar auxiliando os vereadores no processo legislativo e durante toda a tramitação do processo. A nossa intenção, como secretário da Casa, é fazer com que essa equipe de cada vereador venha buscar conhecimento para facilitar a vida deles, para facilitar a nossa vida e especialmente para fazer diferença. Vivemos numa geração que quem não faz a diferença acaba por sucumbir. O objetivo do curso é trabalhar a atuação do vereador na área parlamentar e de suas assessorias. Com esse curso nós estamos olhando cada uma das atribuições do cargo de vereador na atividade legislativa da Câmara como um poder, desde a função de legislar, passando pela atividade de fiscalização, julgamento de contas, definição de políticas públicas e também a parte relacionada com a administração da própria Câmara. E em todos esses atos, em todas essas ações, entra também a atividade da assessoria parlamentar. Realmente, na função do vereador, a gente tem que estar sempre procurando novos conhecimentos. E os reconhecimentos a gente adquire com cursos, e esse curso que a gente está prestando aqui é muito importante, porque desde o começo eles indicam qual que é as funções de um vereador dentro da Câmara, com a população e até próprio dentro das comissões que a gente participa, né, que tomam suas decisões, não decisões políticas, e sim de interesse para a sociedade. Me deram essa incumbência de vir até aqui, tomar todo esse conhecimento, embora a gente já tenha um conhecimento jurídico, tomar a prática, como que a gente poderia fazer isso para estar auxiliando os vereadores no processo legislativo e durante toda a tramitação do processo.